Batista Livre. Tem sido uma experiência muito bacana. Eu acho que a gente tem aprendido tanto a teoria quanto a prática com pastores e líderes testados no ministério, principalmente a troca que a gente consegue conversar com tanto os professores quanto com os alunos, e a gente vai crescendo no conhecimento da palavra e na nossa fé também. É um prazer estudar com o pessoal do SBL, é um curso muito dinâmico, cíclico, então ajuda muito, porque eu comecei, 6 meses depois meu marido entrou e a gente estuda na mesma turma. Essa é a parte boa, né, do curso ser cíclico. Você está convidado a vir conhecer o SBL e estudar e aprender mais de Deus com a gente. Tal que estuda junto, cresce junto, hein? O Seminário Batista Livre é mais do que uma instituição. É uma missão de formar líderes comprometidos com a palavra de Deus e capacitados para transformar vidas. Hoje, contamos com 16 polos e estamos além das fronteiras, com presença em Portugal e Angola. Nossa estrutura oferece ensino teológico de excelência, professores qualificados e materiais que unem tradição bíblica com relevância para os desafios atuais. Agora, queremos ir ainda mais longe. Você que busca se aperfeiçoar nos conhecimentos da Palavra de Deus, pode fazer parte dessa missão transformadora. Transforme sua igreja em um polo do Seminário Batista Livre e traga capacitação teológica diretamente para a sua comunidade. Não é apenas sobre ensinar, é sobre transformar. Junte-se a nós e leve essa revolução ao seu ministério. Ser pastor, invista nessa visão. Então, por favor, leve. Oi, meu nome é Henrique Paduan, eu sou aluno do Bacharel Livre em Teologia no Seminário Batista Livre. Tem sido uma experiência muito bacana. Eu acho que a gente tem aprendido tanto a teoria quanto a prática com pastores e líderes testados no ministério, principalmente a troca que a gente consegue conversar com tanto os professores quanto com os alunos, e a gente vai crescendo no conhecimento da palavra e na nossa fé também. É um prazer estudar com o pessoal do SBL, é um curso muito dinâmico, cíclico, então ajuda muito, porque eu comecei, 6 meses depois meu marido entrou e a gente estuda na mesma turma. Essa é a parte boa, né, do curso ser cíclico. Você está convidado a vir conhecer o SBL e estudar e aprender mais de Deus com a gente. Tal que estuda junto, cresce junto, hein? Olá, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa live. É um prazer estar aqui com o professor Leonardo de Andrade, é um prazer enorme. E nós estamos aqui justamente para abordar sobre a historicidade do livro de Gênesis. Existe um debate sobre se Gênesis é histórico, em termos de gênero literário, se é predominantemente histórico ou mito. E antes de começarmos essa live, antes de começarmos com a abordagem, já vai partilhando a live, partilhe nos grupos do WhatsApp, deixa os teus comentários, se inscreva também aqui no canal, assim a gente consegue caminhar bem melhor nesses trabalhos teológicos que nós temos feito. E antes de começarmos, eu gostaria de saudar o professor Leonardo. Professor Leonardo, paz do Senhor, seja bem-vindo a este canal. Shalom, Wilson, Deus abençoe a todos aí desse grupo, né, de teologia, e espero que tenhamos uma boa live. Muito obrigado, professor Leonardo. Antes de começarmos, professor, pode já fazer as suas respectivas apresentações aí sobre a formação acadêmica do professor, e depois a gente começa com o nosso tema. Então, eu sou professor, né, de teologia e também sou professor secular, né? Eu tenho um bacharel em teologia, fiz pela Unida, tenho licenciatura pela Mário Schember, em filosofia, que fiz proficiência também, tá? pela mesma instituição. Tenho história pela Fabra e estou terminando agora em junho eu termino licenciatura em letras, né? Que é a área que eu vou permear o restante da minha caminhada acadêmica. Então, letras eu estou caminhando. Tenho uma pós também, nessa área de letras, língua portuguesa e linguística,
também com trabalho na área de Ezequiel 28, análise do discurso. Estou em fase de elaboração de uma dissertação para o mestrado, que é um pré-projeto, sintaxe, uma gramática comparativa do hebraico, uma gramática comparativa português e hebraico bíblico, e tenho pós-graduação em várias áreas aí, ética e filosofia, história e cultura afro, pela Mário Schember, né? Ensino religioso pela Faculdade Unida, e outros curso livre também eu tenho aí, mas estamos aqui para trabalhar em cima desses textos, né? Os textos da Bíblia que provam a veracidade do livro do Gênesis em relação à sua literalidade, sua historicidade. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu gostaria já que o professor Leonardo começasse com a sua exposição, e aqui eu projeto o slide. Fique à vontade aí para mostrar quais são os argumentos que comprovam a historicidade do livro de Gênesis. Inclusive, você tem eruditos demonstrando ao contrário dessa abordagem que favorece a historicidade de Gênesis. E então, vamos começar com essa primeira abordagem, depois vamos passar para outras colocações, professor. Então, vamos lá. Eu fiz uma capa aqui, na qual alguns referenciais teóricos que trabalham esta questão do Gênesis histórico-literal. Né? Algumas pessoas, por onde eu tenho passado, elas até falaram, né, acerca que seria impossível provar Gênesis em relação à sua literalidade. Eu digo que é impossível não provar, né? É impossível alguém contestar dentro da gramática aquilo que eu vou falar. Então, dentro da gramática, eu estou, como é que eu vou dizer, o assunto para mim está fechado, entendeu? Não tem, eu já fui no programa do Dr. Marcos Eberlen, fui em outros programas também de televisão e já desafiei, né, claro, com educação, a qualquer gramático, qualquer pessoa que trabalha o hebraico, para nós trabalharmos juntos, né, essa questão, e até hoje ninguém se sentiu desafiado, ninguém quis, né, provar o contrário, porque sabe que é impossível, né? Alguns até questionaram com John Day essa questão, mas mesmo assim, falar é até fácil, né? Porque eu chegar aqui e falar é muito fácil, mas eu tenho que provar aquilo que é, de fato, o que eu quero falar aqui. Então, nós iremos falar aqui acerca dessa questão do Gênesis histórico e literal. E hoje eu preparei um material que eu nunca tinha trabalhado antes, né? Sempre falei, mas hoje eu preparei um slidezinho, algo bem melhor para que nós possamos, de fato, trabalhar aquilo que é a literalidade. Aqui, você consegue ver aí o texto de Gênesis, né? Bereshit. E aqui, ó, aqui você tem o texto de Bereshit, tá vendo? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. No princípio, né? Criou Deus os céus e a terra, né? Então nós temos aqui, logo de cara, eu quero fazer uma deixa eu pegar aqui, ó, canetinha. Essas duas ligações aqui que eu estou fazendo, tá? Essas duas ligações, deixa eu pegar aqui, ó, a mesinha, tá? Essas duas ligações é para que todo o público veja, de fato, o que eu estou querendo mostrar aqui. Eu quero começar por isso aqui para mostrar a dimensão disso aqui. Existe um professor, né, aí que ele fala que todo esse invólucro aqui se estende
dentro da terra normal, daquilo que é a normalidade que nós trabalhamos, acreditamos, fazemos. E para que isso não seja essa terra, e ele defende que seja a terra de Judá, aqui, nós precisamos trabalhar o que seja isso. Quando o texto, ele fala aqui, ó, no princípio, Bereshit bara Elohim et hashamayim, os céus, veet, e a haaretz, a terra. A palavra céus aqui, ó, céus e terra, elas estão conectadas, tá? Uma coisa que eu acho que, Wilson, poucas pessoas falaram, é esse fenômeno chamado merisma. Merisma. O que seria merisma? Allen Ross, eu vou falar aqui a página, na página 381, tá? E na página 381, ele vai definir o que seria isso para nós. Deixa eu até pegar aqui, porque eu falo de cabeça, mas eu vou ler, porque algumas pessoas falam, mas está falando de cabeça, não sei nem se é essa página mesmo. Pode ficar tranquilo, eu falo a página, mas eu cito certinho. Então, aqui a página 381, deixa eu ver isso mesmo, 381, ele fala merisma. Olha só a definição que ele vai dar. Merisma, vocábulo derivado de uma palavra grega, significa divisão. No latim, segundo Mateus Demos, que também é um escritor de dicionário de crítica textual, ele vai dizer que recebe outro nome, enumeratio ou endíades, tá? Uma palavra significa divisão. É um dispositivo poético que descreve a totalidade numerando as partes, ou seja, ele numera as partes totalizando, geralmente contrastando entre si. Então, céus e terra aqui, ele está querendo dizer que significa uma coisa só. E aqui embaixo, ele coloca alguns exemplos. Olha, ele coloca aqui Atá e Adá Shevati ve Kumi, né? Seria, tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Aí depois ele coloca Ele Toledot Hashamam ve Haaretz. Olha só. Ele Toledot Hashamam ve Haaretz. É a mesma coisa. Aí sabe o que ele coloca aqui? Essas são as gerações dos céus e da terra. Ele coloca entre parênteses, isto é, do universo inteiro. Então, sabe o que logo aqui no começo, eu estou querendo mostrar para vocês que céus e terra aqui não significa Judá, é impossível. Dentro da gramática hebraica, significa céus e terra aqui significa o universo inteiro. Então, essa história, esse conto da carochinha, não, que aí não tem, terra aí não tem nada a ver com isso. Não, está errado, entendeu? Por isso que eu falo, tem que saber, tem que conhecer um pouquinho da gramática para que possa, pelo menos, aqui desafiar o professor Leonardo ou contestar o professor Leonardo naquilo que é a sua fala, né? O negócio está demorando para apagar aqui. Aqui, ó, nós temos aqui outra coisa, antes de eu começar. Aqui você tem a palavra Bereshit, ó, Bereshit. Aqui ele tem um sinalzinho, você consegue ver aí, Wilson? Tipo uma vírgula, ó. Consegue ou não? Consigo ver. Então, esse sinalzinho é o Tahá. Tahá. Tahá, ele é um sinal chamado disjuntivo, tá? Disjuntivo. Ele vai romper com aquilo que nós chamamos de semirut, que é a ligação, ó, que é a ligação substantivo com substantivo e substantivo com verbo. Então, ele rompendo aqui, ele obrigatoriamente, ele vai ter uma vírgula aqui. Então, você vai ter que ler assim, ó,
no princípio, vírgula. Aí começa aqui, Bará Elohim et Hashamayim ve'et ha'aretz. Essa estrutura aqui, que tem aqui, é a estrutura verbo mais substantivo mais complemento. Tá? Que seria o objeto direto e objeto indireto quando há. Então, essa estrutura aqui é a estrutura de toda a narrativa, geralmente, tá? Claro que isso pode mudar. Então, essa estrutura é a estrutura de narrativa. Por quê, Leonardo? Toda estrutura, quando é poesia, ela vai mudar para sujeito, verbo, mais complemento. Então, aqui, logo no início, acho que ninguém falou isso, né? Aqui ainda. Mas logo no início já dá para você saber que o texto de Bereshit e Gênesis, nós estamos analisando direto do texto, tá? De texto de Gênesis, já está dizendo que ele não é um texto poético. Por que eu digo isso? Quando você vai analisar um texto, é necessário o quê? É necessário você observar as características de um texto. O texto ele vai te dar sinais de qual gênero literário ele se coloca, ele vai se colocar, qual gênero literário ele vai se colocar. Então, aqui, nós podemos ver que, para ele ser poético, ele necessitaria ter outra estrutura. Além disso, quando nós colocamos essa vírgula aqui, essa vírgula, cadê? Quando nós colocamos essa vírgula aqui e rompe a semirut, esse Bereshit aqui, ele cai no grau chamado superlativo. Quem fala isso é Yosef Bitton, naquele livro Desvendando a Criação. Quando ele cai no grau superlativo, ele não pode ser mais no princípio. Ele vai ser no princípio dos princípios, vírgula. Sabe o que isso quer dizer? Isso está reforçando a criação ex nihilo, né? Ou seja, criar a partir do nada. Ou seja, quando ele fala abracadabra, avraquidavrá, eu crio ao falar. Quando Deus fala, ele cria. Então, isso aqui está dando, todos esses sinais estão dando o quê? Veracidade ao texto sagrado e aquilo que ele se propõe em ser um texto totalmente histórico, né? Totalmente, como é que eu vou dizer? Um texto literal, tá? Um texto literal. Deixa eu só passar aqui, voltar aqui. Eu queria apagar aqui. Alguma dúvida aí, Wilson? Pode perguntar enquanto eu apago aí, se você quiser perguntar alguma coisa, para me continuar aqui. Bom, até aqui, sem dúvidas, só estou a ver aqui o texto massorético, Gênesis capítulo 1, versículo 1, até aqui. Até aqui está tudo ok, professor Leonardo. Beleza, se tiver alguma dúvida aí, pode falar, que a gente vai tentar, vou tentar responder, né? Eu não tenho todas as respostas possíveis, mas eu vou tentar te responder aí, tá? Certo. Há uma questão, inclusive, lembrei-me aqui, aqui nós temos o Bereshit, aqui está sendo antecipada por uma preposição, que seria literalmente traduzida como em princípio. A minha grande questão é, por que normalmente nas traduções aparece já como definido no princípio? É como se, na literalidade, isso não seria Bareshit, pressupondo literalmente no princípio, em vez de Bereshit. Entendi. Então,
Na minha Bíblia, né, que eu falo, eu escrevi uma Bíblia, que é a Bíblia Logos. Ok. Tá? Nessa Bíblia, eu faço como é que eu vou dizer? Eu falo um pouquinho sobre o que significa, de fato, esse texto. Tá? Por quê? Porque algumas pessoas, eu te expliquei aqui acerca da questão ali do rompimento daquilo que é a semi-root. Mas é necessário nós compreendermos que, além disso, existem algumas questões relacionadas a esse texto, que são, de certo modo, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em saber, de fato, o que está escrito. Algumas pessoas perguntam por que é uma vírgula, vou construir desde o início, né, essa sua pergunta. Por que é vírgula? A vírgula é por causa, a palavra Bereshit significa no princípio. Entretanto, ela, de acordo com a forma gramatical, ela está no estado construto, que quer dizer uma palavra genitiva. Por isso, deve conter o de, né? O de, que é o indicativo de construto. Tipo, no princípio de. O termo Bereshit é formado por B, né? B, que é uma preposição, e Reshit. B mais Reshit. A palavra Reshit tem a sua raiz na palavra Rosh, que significa primeiro, líder, cabeça. A partir da raiz de Rosh, forma-se a palavra Rishon. Por isso que é Yom Rishon, primeiro dia. E Rishon é princípio. No estado de construção, as vogais longas por natureza, Tisserê, Kamatz, tornam-se Shevá. Desse modo, Rishon se torna Reshit. O que acontece é aquilo que nós denominamos de contração no português. Por exemplo, no. O que é o no? O no é a contração do em, que é a preposição, mais o artigo definido. No hebraico, também temos essa flexão. A preposição em é B e o artigo definido é Ra. No hebraico, essa contração acontece com a supressão da semivogal E e da consoante R, restando apenas B mais A, que é igual a Ba. Ou seja, no hebraico, compreende-se que Bereshit é o estado de construção de Barishon. Por esse motivo, alguns intérpretes, né, afirmam que o primeiro verso é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida do infinitivo. Para você aprender sobre as orações temporais, orações substantivas, subordinadas, né? Eu aconselho você primeiro gravar os conectivos, né? Esse aí é o cerne. O infinitivo aqui, porque você tem que mudar de bará para berô. Porém, quando nós atentamos para aquilo que eu falei, que é o sinal do tarrá, cadê? O sinal do tarrá, deixa eu botar aqui em cima, que é esse sinalzinho aqui, deixa eu botar aqui, deixa eu só aumentar aqui a linha. Isso. Que é esse sinal aqui, tá? Ficou muito. Que é esse sinalzinho aqui, ele vai romper com a semi-root e vai ser um sinal disjuntivo. Entendeu? Vai ser um sinal disjuntivo. Então, ele vai entrar no superlativo. E por isso que ali não tem a necessidade de colocar artigo, por causa da supressão
da palavra. Beleza? Espero que tenha respondido. Outra coisa. Esse verbo aqui, ó, é o verbo bará. Verbo bará. Deixa eu escrever aqui. Ó. Bará. O bará, ele está no tempo perfeito. O tempo perfeito, nós sabemos que é o tempo que se completou. Ou seja, para nós seria o passado, né? Seria basicamente o passado. E quando você tem aqui, ó, cadê? Aqui eu extraí do site Hebreus 4 Christians, né? E traduzi aqui, fiz essa tradução. E aqui tem os troncos, né? Tem uns troncos do hebraico, né? Que a gente chama de binyanim. Binyanim. Eu gosto muito de usar, tá, para os troncos, porque ele é muito didático. É o Rosemary Vita, não sei se você conhece, tá? Rosemary Vita é muito bom esse aqui para você ter uma noção, uma iniciação. Aí aqui ele fala, tá? Dos troncos. Ela fala aqui na página 66, também já gravei de cor, na página 66, que 68%, desculpa, página 66, 68% dos verbos, eles estão no tronco car, né? Aí você divide, geralmente, eles estão no simples, no modo simples. O que é o modo simples? Geralmente expressa estado ou qualidade do sujeito. Intensivo, o sujeito pratica a ação intensamente, né? Ou energicamente. E causativo, o sujeito pratica ou leva alguém a praticar a ação. Aí você tem na voz ativa tronco cal, piel e rifil. Voz ativa, tronco cal, modo simples, piel no modo intensivo e rifil no modo causativo. Aí você tem na voz passiva unifal, no modo simples. Aí você tem pual, que é no intensivo. E você tem rofal, que é no causativo. E, por fim, você tem na voz reflexiva o ritpael, né? Que é a voz reflexiva. Então, você tem aqui, ó, paal seria o simples ativo. Paal, simples ativo. Cadê? Simples ativo. Você tem piel, rifil, ritpael, rofal, pual e nifal. Todos esses. Sempre indicando aqui a família dos verbos, né? Que é a família dos verbos. Então, aqui, esse verbo, estando no passado, nós podemos classificá-lo. Rapaz, essa aula aqui vai ficar cara, hein, Wilson, para vocês, hein? Ó, então, você pode classificar ele aqui como aquilo que é dentro da análise do discurso de Rossini, que Rossini fala, como X catálogo. Cadê? X catálogo. Ó. X catálogo. Então, você tem aqui, olha só que interessante, estudiosos da Bíblia hebraica fizeram um estudo em toda a Bíblia e descartaram Gênesis de 1 a 12. Não, vamos tirar as Gênesis de 1 a 12. Vamos pegar só os livros que são históricos. Vamos lá. 1 Reis, 2 Reis. Unânime, que tem mais unanimidade, né? 1 Samuel, 2 Samuel, Juízes, Shofetim, Juízes. Pegaram esses livros e o restante, né? De Gênesis, que alguns... Eles descobriram uma coisa, que a sequência é o seguinte, a sequência é um verbo no catal e a sequência de vaves. Vave consecutivo, vave disjuntivo e assim por diante. O que você tem aqui? Olha só o que você tem aqui.
Em Gênesis, capítulo 1, você tem um verbo no catal, e logo aqui embaixo você tem o quê? Verhades. Aqui no verso 3 você tem Vaiomer. Você tem no 4 Vaiar. Tá? Aí você tem na sequência Vaikra. Você tem Vaiomer de novo. Então, você tem a sequência exata daquilo que é a proposta para um texto literal, histórico. Então, gramaticalmente, eu não precisaria falar mais nada. Eu acho que só nesses minutos nós estamos aqui. Tá? 30 minutos. Eu acho que já não tem dúvida nenhuma em relação à historicidade do livro do Gênesis. Então, aqui é provado que Gênesis é histórico. Né? Além disso, né, olha só, eu não sei se você conhece esta obra aqui. Você conhece a obra? Shishome Jun. Aqui, ó. Não, esse eu não conheço. Todas elas eu tenho em PDF, eu tenho em livros, mas eu prefiro ter em livros. Ó, tá tudo aqui, ó. Aqui, ó. Shishome Júnior. Olha o que ele diz, olha o que ele diz aí, e eu vou ler para você. Ó, às vezes uma narrativa ou uma cena narrativa começa com a forma Vaikitol, né? Aí ele fala aqui, ó, e um homem da casa de Levi e tal, beleza. Aí, uma nova unidade narrativa, o relato do nascimento de Moisés, inserida na história mais ampla, começa com a forma Vaikitol, e ele foi. A forma Vaikitol, Vaierri, aconteceu o quê? Seguida uma sequência por oração temporal, é muitas vezes usada para iniciar uma nova narrativa ou cena. Aí ele fala bem aqui, ó, Vaierri indica o início de uma nova narrativa, a história de como a Terra se formou depois da genealogia do capítulo 5. Então, ele vai dar. Então, o que você tem aqui, ó? Quer ver? Aqui, ó, olha só. Consegue ver aí, ó? Estou marcando aqui, ó. Aqui, ó. Vaierri, Volker, Yom, Errad. E, rapaz, está lendo bem, hein? Um dia eu vou ler assim também. Ó, aí você tem o Vaierri aqui, ó. Tá vendo? Então, um indicativo dessa questão histórica. Vamos lá, tem mais. Aqui, ó, gramática de Rossini, tá? Hebraico bíblico. Rossini, ele trabalha o texto dentro de uma ótica da análise do discurso. Olha o que ele vai dizer aqui. Eu não coloquei a página, não, mas é a página 57, tá? De Rossini. Tá? A regra do elemento X fonteado de uma cláusula hebraica pode ser sujeito da cláusula objeto direto, objeto indireto e uma frase preposicional. Tá? Aí, deixa eu só pegar aqui o negócio que eu fiz algumas anotações. Shishome, depois eu volto em Shishome Júnior. Aí ele fala aqui, deixa eu ler direto no texto. Cadê? Eu não coloquei aqui, não? Está aqui. Aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó. Olha o que ele vai dizer assim. Cadê? Página 57. A construção X-catar, que é aquilo que nós trabalhamos ali, exerce um número de funções no discurso. Olha só, hein? Aquela função lá exerce funções no discurso da narrativa histórica. Ah, eu estou lendo daqui do livro, mas, ó, da narrativa histórica. Alguma dúvida, Wilson? Que é narrativa histórica? Não, até aqui está claro, professor. Vamos caminhando. Então, de uma narrativa histórica.
Basicamente, diremos que ele representa um resumo daquilo que segue quando ocorrer no início do discurso, e uma mudança de foco quando ocorrer no meio do discurso. Muitas vezes, no meio do discurso, a construção X-catal é usada para esclarecer uma mudança no tempo ou nos participantes de uma história. A palavra que usamos para essas funções é chamada de topicalização. É aquilo que ocorre lá em Ezequiel, né? Ezequiel 28:14. O que ocorre em Ezequiel 28:14? Ezequiel, ele inicia 28:14 com a palavra 28:11, desculpa, com Vaierri. Então, ali é uma mudança do cenário, é uma mudança de personagem, tá? Então, Vaierri, ele indica uma narrativa histórica e uma mudança no cenário, na cena e no personagem, tá? É tudo isso que ele indica. Então, tá aí mais um referencial teórico. Deixa eu só voltar aqui em Chichome Júnior, tá? Porque eu separei aqui algumas páginas que eu preciso ler para você entender que são muitas as provas que falam sobre a historicidade de Gênesis. Ó, página 341, Chichome Júnior, estou lendo Chichome Júnior, tá? Cadê você? Estou lendo aqui, ó, Chichome Júnior, página 341. Ó, primeiro passo é delimitar a unidade narrativa. Os limites dessa unidade são claramente indicados. Ela é introduzida pela expressão ele toledou. Essas são as gerações. Ou este é o relato que aconteceu, conforme Gênesis 2:4. Como em outras passagens em Gênesis 6:9, 10:1, 11:10, 11:27, 25, verso 12, 25, verso 19, 36, verso 1, 36, verso 9, 37, verso 2. Essa fórmula introduz o relato que se segue, seja um registro genealógico, seja uma narrativa. A unidade termina com a expulsão do primeiro casal do jardim. O capítulo 4 começa com a história da vida no jardim. A oração disjuntiva, no início do 4:1, Ve-ha-adam e Adá. E o homem teve relações sexuais. Introduz um novo episódio na narrativa maior. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que é uma narrativa histórica, né? Uma narrativa histórica. Eu já li um texto, olha só. Página 44, ele também fala mais um pouquinho. Trabalha bastante sobre isso. Ó, página 44, ele vai falar substantivo olam, olamim. Ó, embora o substantivo olam tenha um sentido próximo do nosso conceito de eternidade, em alguns contextos, ele não tem nessa nuance quando acompanha a expressão dias. Ieme e Amot, pois tal expressão idiomática significa antiguidade, refere-se a períodos anteriores na história de Israel. Então, você tem a palavra Yamim, referindo-se à história ali de Israel. Mais uma coisa que dá veracidade, tá? Vou falar outro texto. Chichon, página 110, outro texto. Se quer ficar muito chato, você me fala, porque é gramatiquês mesmo. Teve um aí que falou gramatiquês, mas é gramatiquês mesmo. Porque pela gramática dá para você provar a análise do discurso, né? Ó, ele vai falar aqui sobre... Eu vou só encurtando. Aqui, ó, ele fala da forma verbal também de uma narrativa histórica, o tempo imperfeito. Tá? Outro texto, tá vendo? Que é o que eu gosto mais, 175. Ó, 175, ele vai falar também sobre a narrativa. Ó, o indicador temporal Vaierri, no versículo 46, introduz uma declaração, resumo, que inicia o epílogo da história. Tá?
A oração disjuntiva no versículo 48 estabelece o contraste entre ações benjamitas derrotadas, descritas no versículo 47, e dos israelitas vitoriosos, talvez indicando também a conclusão da história. Ou seja, os passos que Chichome Júnior dá, tá? Que o próprio Bruce Waltke dá, é de que o texto é totalmente histórico, tá? Totalmente histórico. Não tem como fugir dessa historicidade. E por fim, para terminar desse teórico aqui, na página 105, ele vai falar assim, ó, olha o que ele vai falar aqui. Uso em um referencial do tempo passado. Aí eu estou falando do verbo bará. Tá? Tempo passado. Verbo bará. Ó, verbo bará. Um narrador ou falante pode usar o perfeito para expressar que uma ação ou fato ocorreu, ou que um estado realmente existiu no passado. Sabe quem está falando isso aqui? É o referencial Chichome Júnior. E sabe qual é o exemplo que ele usa aqui, Wilson? O exemplo que ele usa aqui, eu vou ler para você. Ó, não, vou ler de novo, que talvez alguns desapercebidos não entenderam. Um narrador ou falante pode usar o perfeito para expressar que uma ação ou uma ação de fato ocorreu ou que um estado realmente existiu no passado. Aí o exemplo que ele vai dar. Bereshit, bara, Elohim. No princípio, criou Deus. Sabe o que ele está querendo dizer com isso aqui? Que é inevitável. Gênesis é histórico, literal. Tá? Deixa eu tomar água aí. Fala alguma coisa aí que eu vou tomando água aqui. Muito bom esse aspecto gramatical é justamente a primeira base a se estabelecer na análise de um texto bíblico. Isso me faz pensar na abordagem do Philippe Melanchthon. Ele dizia que a Bíblia, antes de ser interpretada teologicamente, ela deve ser interpretada gramaticalmente. Primeiro é a gramática do texto e depois vem a teologia no texto. Já vamos voltar rapidamente, vamos fazer um intervalo de basicamente uns, 1 minuto, e aí a gente volta sem problemas com outras abordagens aqui para... é bastante coisa aqui com o professor Leonardo, mas voltamos já. Oi, meu nome é Henrique Paduan, eu sou aluno do Bacharel Livre em Teologia no Seminário Batista Livre. Tem sido uma experiência muito bacana. Eu acho que a gente tem aprendido tanto a teoria quanto a prática com pastores e líderes testados no ministério, principalmente a troca que a gente consegue conversar com tanto os professores quanto com os alunos, e a gente vai crescendo no conhecimento da palavra e na nossa fé também. É um prazer estudar com o pessoal do SBL, é um curso muito dinâmico, cíclico, então ajuda muito, porque eu comecei, 6 meses depois meu marido entrou e a gente estuda na mesma turma. Essa é a parte boa, né, do curso ser cíclico. Você está convidado a vir conhecer o SBL e estudar e aprender mais de Deus com a gente. Tal que estuda junto, cresce junto, hein? Olá, voltamos. Obrigado aqui pela participação de todos os irmãos que nos acompanham. Irineu Freitas, Hamilton Pindale, Dário Pongo, Delcio Gamer, vão fazendo perguntas aqui, o reverendo Carlos Amoretti, sejam todos bem-vindos. Deixem aí perguntas, porque nós temos aqui um grande erudito, especialista, inclusive na gramática do siríaco, não uma coisa de brincadeira, é um assunto extremamente sério de se respeitar, e os argumentos em prol da historicidade de Gênesis giram em torno do aspecto gramatical, e você viu as abordagens que o professor Leonardo fez referência, citando gramáticas referenciais no âmbito do estudo do hebraico bíblico. Para quem estuda o hebraico, você tem essas gramáticas, e aqui é bastante argumento no que concerne a historicidade de Gênesis. Passo a palavra ao professor Leonardo e depois já vou fazer aqui algumas perguntas. Eu não sei se já posso fazer para aproveitar essa brecha. Antes do professor Leonardo fazer referência ao John Walton, eu queria saber, professor Leonardo, é bem
é verdade essa questão da historicidade de Gênesis, particularmente para mim, com base, inclusive, nesse aspecto gramatical, não simplesmente com base nisso, mas também no fator intertextual, visto que Mateus capítulo 19 faz referência à doutrina da criação e outros textos bíblicos neotestamentários fazem referência ao texto de Gênesis como fato histórico, como citando personagens que realmente viveram historicamente. Normalmente existem alguns queridos e amados professores que fazem referência a literaturas paralelas ao texto de Gênesis, como a epopeia de Gilgamesh, e eles fazem referência a esses tratados que existiam no contexto da Mesopotâmia, como que Gênesis seria basicamente um plágio, seria uma cópia dessas possíveis literaturas. Qual seria a abordagem com relação a isso? Gênesis é uma cópia da epopeia de Gilgamesh? É uma cópia dos tratados existentes na Mesopotâmia? Então, vamos lá. Algumas pessoas falam que Gênesis ele é uma cópia, né, do Enuma Elish, né? Primeiro do Enuma Elish, porque Gilgamesh ele vai falar daquele episódio do dilúvio, tá? Só para a gente se situar. Gilgamesh é do dilúvio e criação é Enuma Elish. Só que uma pessoa me ligando aqui. Só que o Enuma Elish ele começa assim, ó. Vamos ver se eu lembro, né? Enuma Elish lá, Nabu, Shamamu, Shapri Shamatum, Shumat, Lazakrat, Apisu, Restu, Zarashum. Quando do céu, o primeiro verso é quando do céu ainda não foi nomeado. Então, se você pegar, eu já fiz isso, né? Eu estou trabalhando num livro, mas eu deixei ele por enquanto, que eu estou trabalhando em outras obras. Mas o livro que eu fiz aqui, eu analisei os verbos ali e as concordâncias entre um e outro. Existe, quando você trabalha com texto, você tem que entender de algumas coisas relacionadas ao texto. Eu sempre falo, não querendo fazer espetáculo, né? E nem assustar. Mas eu comparo o texto a uma análise de necrópsia. Quem faz necrópsia, ele é regido pelo Código Forense, né? E o Código Forense diz que o cadáver fala. Como é que ele vai falar? Ele vai falar de que ele morreu, mas como que ele vai falar? Através dos sinais. Ele vai emitir sinais de Cullen, sinais de... Vamos supor, você encontra um cadáver com máscara equimótica de Morenstein. O que é isso, professor? Máscara equimótica de Morenstein é os olhos de guaxinim, aquele olho todo roxo assim. O que é isso? Bateram com alguma coisa contundente, desceu para o bléfaro, que é a parte mole, que a gente chama de sobrancelha, né? Desceu e ficou roxo, equimose, né? Então ele está dando sinal de que ele morreu. O texto é a mesma coisa. O texto ele fala quais são as propriedades dele. Então ele vai dar indício. Então existe um indício que é a inclusão autoral, que é a lexicografia autoral. Ou seja, é um rastro do autor em todo o texto. O que significa, Wilson? Se Gênesis fosse um plágio dos contos sumerianos, ou os contos sumerianos fossem um plágio de Gênesis, teria que ter um rastro do autor em ambos os textos. Seja nos aspectos verbais, aquilo que a gente chama de column ou frames, né? Dentro de uma coesão textual. Isso é análise do discurso, coesão textual, coerência textual, para pessoas estudarem mais.
Tá? Isso aí não vou falar não, porque vai lá. Mas aí você vai encontrar essas questões do texto embutidos dentro do texto, que são os rastros do autor. Então, você não tem esse rastro. Ou seja, são textos completamente diferentes. Aí algum desavisado vai dizer assim, mas professor, peraí, mas ali tem um dilúvio. Tá bom, meu amigo, tem um dilúvio. Aí você vai crer em quem? No dilúvio com Utnapishtim? O dilúvio com os Zilcidra? Um dilúvio com Atarrazes? Ou um dilúvio com Noé? Qual desses 4 que é o verdadeiro? Pelo amor de Deus, né? Aí você fala, qual a criação? Ah, mas tem uns episódios daqui lá no norte, no sul. Não são coisas cognatas, não são uma história assim, seguindo uma sequência. Vamos supor, se você pega Gilgamesh ele solta um corvo. E nós sabemos que corvo, ele nunca vai voltar porque ele não tem essa ação de correios. Já um pombo já é mais significativo, já cai mais para a nossa realidade e para a realidade que é a verdadeira. Ou seja, o primeiro homem em Gilgamesh, ele tinha a metade touro e em cima era homem, como se fosse um centauro. Adão era isso? Não era. E se você for observar, e só para a gente cair e tentar terminar essa palestra aqui, né? Quando você pega ali, nós temos o que salvou os animais e os homens no dilúvio? Qual o objeto, Wilson? Está desligado seu microfone. O que salvou os animais e os homens ali? Pomba. Qual objeto? Uma? Pomba ou arca? Uma arca. Ok, arca, sim. Foi uma arca. A arca, existe 3, eu esqueci o nome, 3 formas de você medir a probabilidade dela não desviar, dela não tombar, dela não afundar e ela não ficar balançando muito. A arca, ela passa por esses 3, de acordo com as suas dimensões. Seria, acho, 144 mil, acho que um negócio assim. Eu tenho aqui escrito, mas eu prefiro não ler. Então, só que tem a de rotação, que eu acho que é a mais interessante. A propriedade de rotação que ela faz é que ela consegue ir até 60 graus e não enverga, consegue voltar ao seu diâmetro normal. Ela enverga 60 graus, mas volta ao seu diâmetro normal. Entendeu? A arca. E sabe o que salvou em Gilgamesh? Não foi uma arca, não. Foi um cubo. Foi um cubo, ou seja, uma bola. Você imagina você lá com a sua família, lá no meio de um cubo, ele rodando assim. Pelo amor de Deus. Então, tipo assim, por quê? Porque é um texto extremamente poético. E Gênesis não é poético. Gênesis é literal. Respondido? Vamos lá. Então, vamos partir aqui. Respondido, professor. Respondido, sim. Vamos lá. E de fato, essa questão é bem recorrente, porque normalmente há sempre essas perguntas, não faltam, de se comparar Gênesis a uma literatura que é paralela a outras literaturas no contexto da Mesopotâmia. E uma outra pergunta que eu gostaria também de fazer ao professor é quando a gente defende o gênero literário de Gênesis como sendo história, isso não criaria dificuldades para entendermos determinados relatos simbólicos. Por exemplo, uma das grandes dificuldades de muitos, por exemplo, é querer literalizar em tudo. Você tem caso em Gênesis capítulo 3, onde temos a figura de serpente,
que é basicamente uma personificação do diabo, à luz de Apocalipse, capítulo 12, e você tem esses exemplos no contexto de Gênesis. E alguns baseando-se nisso, não, Gênesis não pode ser literal, justamente porque nós temos aqui uma figura de serpente falando, e como é que a gente lida com essas situações? Vamos lá. Sobre a serpente, né? Então, primeiro, nós temos que entender ali o fenômeno ali que está ocorrendo. O fenômeno da serpente é um relato acerca de Ra-Satã. Isso aí eu não tenho dúvida. Claro que alguns têm dúvida. Ali é Ra-Satã. Por quê? Porque quando Deus resolve dar uma punição à serpente, a punição é que ela vai se tornar inimiga da mulher, vai rastejar e ela vai comer o quê? O que ela vai comer? Areia, pó da terra. Só que é interessante, se você ler Isaías 65, verso 25, vai falar sobre o alimento original dos animais. E o alimento original da serpente, sabe qual que é? Pó da terra. Então, o que eu estou querendo dizer para você ali? Que aquela serpente ali, ela ia comer pó da terra através da fala de Deus. Mas o alimento da serpente natural já era pó da terra naquela época. E isso a gente conhece, existe um transmissor chamado sinal de Jacobs, acho que é um negócio assim, tá? Quem é especialista em serpente não sou eu, tá? Cobra eu já não é minha área. Então, ali não se trata da serpente animália, se trata de Ra-Satã. Porque quando fala que ele vai se alimentar do pó da terra, ele está entrando em contexto com um método de interpretação judaica. Existem 4 métodos: Peshat, Remes, Drash e Sod. Dentro do Drash, que é a concordância textual, ele vai... Olha só que interessante. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. Então, a parte imaterial do homem... Tem gente que acredita só no espírito e no corpo. Eu já acredito, eu sou tripartido, acredito corpo, alma e espírito. Tricotomia. Então, mas mesmo assim, a parte material do homem, alma e espírito, parte material. Mas a parte material é o corpo, se chama carne. Então, essa carne aqui foi feita, Gênesis 2, verso 7, de pó da terra. Quando fala que a serpente, Ra-Satã, vai se alimentar do pó da terra, está querendo dizer que ela vai se alimentar da nossa carne. E Oséias 4, verso 8, vai dizer assim: eles se alimentam da iniquidade do meu povo. Ou seja, a serpente ali não era a serpente animália, né? Isso aí depois a gente trabalha também outros textos. Outra coisa, além disso, acho que respondi, alguns dizem assim, mas, Leonardo, com o Senhor, um dia é como 1000 anos, conforme segunda carta de Pedro, 3:8 e Salmos. Salmo 90, verso 4. Se você multiplicar cada dia por 1000 anos, não ajudará a chegar nos bilhões e bilhões de anos. Então já está refutado. Adalto Lourenço, no livro dele, ele vai escrever o seguinte, que essa contagem de bilhões e bilhões de anos é uma farsa terrível. Por quê? Porque o método carbono 14, ele não chega a isso, ele chega a 70 no máximo. Então, aplicar isso à semana da criação só acrescenta um máximo de 7.000 anos. Não salvaria quem acredita em bilhões e bilhões de anos também, não.
1000 anos, aí então você fala assim, 1000 anos, com os teus olhos são apenas como ontem, quando já passou a vestir. Ninguém argumenta que um relógio à noite, que era de 3 horas, é 1000 anos. Ninguém vai falar isso. Em vez disso, ambos os versículos estão transmitindo que Deus não é limitado para o tempo do homem. Quando ele fala isso, ele não está se referindo a quem é o sujeito e a proposta do enunciado. O enunciado, a proposta ali, o determinado, o determinante é Deus. Então, isso aí é de uma forma, se você errar muito, mas errar feio, né? Outras pessoas, você não pode ter dias de sem o sol. Enquanto o sol e a lua foram feitos para governar dia e noite, respectivamente, a separação da luz, dia, e da escuridão, noite, já estava estabelecida em Gênesis 1, verso 5. Deus criou a luz sem o sol. Além disso, no futuro da criação restaurada, lemos Apocalipse 21, verso 23. E a cidade não necessitava de sol ou lua para brilhar sobre ela, porque a glória de Deus lhe dá luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Apocalipse 22, verso 5. E a noite não será mais, não precisarão de luz, de lâmpada ou de sol, pois o Senhor Deus será a luz e reinarão para todos sempre. Aí alguns dizem assim, para que a vida existisse, tinha que haver sol primeiro, não é? Não é assim. Para a vida existir, era preciso haver luz. Uma crença em longas eras leva a uma ordem diferente dos eventos da criação, implicando que a ordem da criação em Gênesis 1 está errada. Existem inúmeras contradições, como um dia sendo mais longo do que 24 horas. Antes da criação do Sol, ou seja, dia 4, já havia um globo giratório implícito por tarde e manhã. Gênesis 1:5, 1:8, 1:13, 1:19, 1:23 e 1:31. Mas uma fonte de luz criada no dia 1, Gênesis 1, verso 3. Vaiome Elohim, Yehior, Vaihior. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, essa sequência aí dão o quê? Dão a ideia de um evento histórico. E comprovando ali que o dia era de 24 horas, isso mesmo. Leonardo, mas como que o dia é de 24 horas? Como é que você sabe? Por causa da palavra Yom. Porque se Deus quisesse usar outra palavra, Moisés, né, que escreveu, acredito, ele poderia ter usado Kedem, que significa antigo, Olam, que significa eterno, Dor, que significa uma era, Tamid, uma era, tá? Às vezes significa uma geração também. Tamid significa contínuo, para sempre. Ora, né? Tempo ilimitado. Shana, que significa ano. Netzar, para sempre. Então, Moed, que significa estações. Então, nenhuma dessas palavras ele usou. E a mim, plural de Yom, sozinho ou contar de manhã, teria o significado, e eram dias de noite e manhã. Esta teria sido a maneira mais simples e poderia ter significado muitos dias, portanto, a possibilidade de uma vasta era. Kedem também, antigamente, Olã, mas Deus não escolheu assim. Deus não escolheu assim. A própria palavra, Leolam Vaed, para sempre, perpétuo, também não tem esse significado. Então, é impossível, né? Vamos, porque senão a gente vai ficar aí um bom tempo. Tese principal, né? Aqui, John Walton, no livro The Lost World,
of Genesis 1. Meu inglês é péssimo. Tá? Mas em português nós temos O Mundo Perdido de Adão e Eva. Tá? Esse livro aqui. Ó, tá? O que ele vai dizer? Walton argumenta que Gênesis 1 ser interpretado dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, e a sua intenção não era fornecer um relato científico, mas funcional. Capítulo 1, na página 7 ao 18, trata da função da criação na cosmologia antiga. Eu, quando peguei esse trabalho, Wilson, eu tive muita dificuldade, porque a maioria, eu vou citar alguns aqui, mas a maioria, eles creem que Gênesis, ele refutava, eu até acreditava nisso, eu cheguei até a falar isso algumas vezes, que ele refutava algumas situações. Mas quando eu li um referencial teórico chamado Alexander Heidel, eu concordo com ele. Gênesis não tem nada a ver com os mitos sumerianos. Outro estudioso, não, eu vou passar aqui porque eu vou citar ele. Aí. Esse livro aqui de John Collins, Did Adam and Eve Really Exist? Né? Se Adão e Eva existem. A tese principal, Collins argumenta que Adão e Eva foram figuras históricas. Eu estou citando o quê? Referenciais teóricos. Aí você vai brigar com eles, tá? Reais. Mas sugere que a narrativa pode conter elementos literários, não estritamente literais. Capítulo 2, página 29 a 48, discute a abordagem de Gênesis como história e teologia. Gênesis é histórico. John Collins. Aqui, John Carrey argumenta que Gênesis 1 a 11 deve ser lido como um relato histórico e que responde às narrativas mitológicas do Oriente Próximo. Capítulo 3, da página 45 ao 60, fala sobre a criação e a relação com os mitos antigos. O livro. Outro livro aqui, The Genesis Record, aqui, de Henry Morris. Morris, um dos fundadores do criacionismo científico, defende uma leitura literal e histórica do Gênesis. Na introdução, na página 1 ao 15, e capítulo 1, páginas 16 a 35, trata da criação, o quê? Literal de Gênesis. Outro aqui, Kenneth Matheus, tá? The American Commentary, de Gênesis 1 a 11, 26. Mateus apresenta um estudo detalhado de Gênesis 1 a 11 e analisa tanto a visão literal quanto a teológica. Na introdução, página 21 ao 42, discute a historicidade de Gênesis. Tem mais. Journal of Creation. Aqui, ele vai falar sobre a questão de Stephen Boyd. Stephen Boyd é um estudioso. Ele fez um estudo de Gênesis, só para você ter ideia, Wilson. E nesse estudo, ele chegou a uma porcentagem de 0,997 de que Gênesis é um texto poético. Gênesis não é um texto literal e histórico. Vou repetir para você, hein? A probabilidade de Gênesis de não ser um livro histórico, literal, é de 0,997. Ou seja, não chega a 1%, Wilson. E aqui, Boyd usa a análise estatística da gramática hebraica para argumentar que Gênesis 1 é narrativa histórica, não poesia ou mito. Ele analisa o uso dos verbos hebraicos, especialmente o vaiktol, que eu já citei, forma verbal associada à narrativa histórica. Quem vai reforçar isso? Porque está cheio um monte de livro em cima aqui. Bruce Waltke. Bruce Waltke vai reforçar isso. É só você pegar
a obra de sintaxe de Bruce Waltke, ele vai falar isso. E conclui que Gênesis 1 segue um padrão típico dos textos históricos, como os encontrados no restante do Antigo Testamento. Publicado como parte do... Aqui vai falar um texto, volume 2, página 131. Hã? Não, tá à vontade, professor. Outro aqui, ó. Terry Matheson, né? Aqui e aqui, ó, o Maccabi, ele vai escrever um texto nesse livro aqui, ó, Gênesis, tá? Nesse livro aqui. Argumenta que a gramática do hebraico bíblico, especialmente o uso da palavra Yom, dia, em Gênesis 1 indica dias literais de 24 horas. Ele observa que quando Yom aparece com um número, como primeiro dia, segundo dia, ele sempre se refere a um dia literal, em toda a Bíblia hebraica. A página 225 a 246, ele vai tratar desse assunto. Outro aqui, James Barr, tá? O livro de semântica de James Barr, ele vai falar assim, embora pessoalmente não criacionista, ele não era criacionista, não. Admite que a gramática hebraica de Gênesis 1 claramente sugere que o autor pretendia comunicar uma criação literal e sequencial. Você entendeu isso aí, Wilson? O camarada não era criacionista, tá? Ele não tinha intenção nenhuma, tá? E ele coloca claramente na semântica dele, no livro de semântica da Bíblia, de linguagem, vai dizer o seguinte, o autor sugere comunicar uma criação literal. Ele afirma que os estudiosos hebraístas que discordavam da visão literal geralmente o fazem por razões teológicas ou científicas, nunca linguística. Então, por isso que eu reitero, não tem no Brasil, Angola, você está falando de Angola, né? Portugal, Estados Unidos, qualquer que ousa, eu não estou aqui posando de sabichão, não, até é humildade, mas não tem esse que possa contrariar os estudos fatídicos dentro dessa estrutura aqui gramatical de Gênesis. Hoje eu estou enterrando esse falso argumento de que Gênesis não é histórico literal. Outro aqui, ó, Gênesis, de Streitman. Streitman, ele argumenta que Gênesis 1 não é poesia e que sua gramática segue padrões narrativos e históricos do Antigo Testamento. Ele compara a estrutura de Gênesis 1 com textos poéticos, como Salmos e Jó, mostrando que a construção sintática não é poética. Outro, Edward Jung. Jung defende que a gramática de Gênesis 1 e 2 indica um relato histórico e não simbólico. Ele analisa o paralelismo gramatical e a estrutura sintática para mostrar que não há indícios de que o texto seja figurativo. Professor Luiz Saião, né, no livro de Gênesis, Origem e Propósito, ele vai dizer, Saião, um renomado hebraísta, analisa a estrutura gramatical de Gênesis e argumenta que o texto segue um padrão narrativo histórico. Ele destaca o uso do Vaiktol, que eu já falei, aqui destrinchei, né, desenhei, na verdade, na sequência verbal, indicando que o autor intencionava relatar eventos históricos, capítulo 1, página 15 ao 35. No livro de Adalto Lourenço, Uma Introdução ao Criacionismo, o autor físico e criacionista defende a literalidade de Gênesis e menciona aspectos da gramática hebraica para sustentar sua posição. Ele reforça o argumento de que o termo Yom, em Gênesis 1, acompanhado de um número, sempre se refere a um dia literal de 24 horas, no capítulo 3, página 47 a 64. Quem não tem, eu indico essa obra. Na verdade, eu tenho todas as obras de Adalto Lourenço. Francisco de Assis, o hebraico bíblico é a narrativa da criação. Ele vai dizer o seguinte, o livro analisa a estrutura sintática de Gênesis 1 e 2, demonstrando que segue um padrão narrativo e não poético mito.
Ele compara a construção verbal de Gênesis com outros textos narrativos do Antigo Testamento, para reforçar sua tese. Capítulo 2, página 28 ao 50. Aqui, ó, também, outro, todo mundo conhece, doutor Rodrigo Silva. Embora Rodrigo Silva não defenda explicitamente uma leitura criacionista jovem, ele argumenta que a estrutura gramatical de Gênesis 1 a 11 reflete uma intenção histórica. Ele discute o uso dos verbos hebraicos em relação entre os relatos bíblicos e os registros arqueológicos, capítulo 1, página 12 ao 30. Aqui, ó, Albert Gold é um dos primeiros estudiosos a sistematizar a distinção entre catálogo, que é perfeito, e vaiktol, forma consecutiva do imperfeito, no hebraico bíblico. Ele argumentou que a sequência de vaiktol é um marcador narrativo, que eu falei no início, que indica continuidade temporal em textos históricos. Seu trabalho influenciou diversas análises modernas da sintaxe do hebraico. Então, aqui, ó, Gould, ele vai afundar de vez a teoria de que Gênesis não é história. Até vou desenhar um caixãozinho aqui, porque está aqui, essa tese está afundada, tá? Então, foi afundada aqui, morreu de vez, acabou, entendeu? E Hans Bauer também vai dizer assim, ó, Hans Bauer e Pontus Leander, né, descreveram o papel de vaiktol na organização da narrativa bíblica. Eles esforçam a ideia de que vaiktol mantém uma sequência temporal em textos históricos. Bruce Waltke e Connor, tá? Sintaxe do hebraico. Consolidaram a gramática do hebraico e explicaram como o vaiktol funciona para estruturar narrativas, em contraste com o catar, tá? Eu marquei aqui a página 460, ele vai falar alguma coisa sobre isso. Na página 338, também ele fala alguma coisa sobre isso, tá bom? Aqui, ó, Langrake, tá? Robert Langrake, essa obra eu tenho, ela também é PDF, tá? Estou trabalhando ela na minha sintaxe. Langrake, para mim, é um dos melhores também, junto com Nicasse. Aplicou análises linguísticas para confirmar que Gênesis 1 é uma narrativa histórica. Um dos maiores nomes do hebraico dentro da análise do discurso gramatical. Langrake. Vai discutir com ele? Vai lá, discute com ele. Outro, aqui, ó, voltando aqui, Stephen Boyd, sobre estatística, né, usou análise estatística para demonstrar que Gênesis 1 segue padrão narrativo baseado na sequência de vaiktol em oposição aos textos poéticos. Alviero Nicasse, né, não tem o que falar, meu irmão. Quem estudar sintaxe do hebraico e não citar Alviero Nicasse, tá? Eu até agradeço o Giovanni, meu amigo Giovanni, e pela 10ª vez me passou Alviero Nicasse. Eu já perdi umas 10 vezes já esse PDF. Nicasse é um dos principais estudiosos da sintaxe verbal hebraica, especialmente no que diz respeito à relação entre katal, ktol e vaiktol. Em sua obra The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose, ele argumenta que vaiktol é uma forma verbal usada consistentemente em narrativas históricas. Sobre Gênesis 1:2, Nicasse não argumenta diretamente a favor da leitura literal, mas sua análise sintaxe hebraica reforça a ideia de que Gênesis 1:2 segue um padrão narrativo histórico. E não... Aqui embaixo. Dias. Hã? Deixa ela ver. E não... Cadê? Passou? E não poético. Isso mesmo. E não poético. Vamos lá. Tem mais? Tem mais. Rossini, tá? Learn Biblical Hebreu. Rossini foca na estrutura discursiva do hebraico. Ele mostra que o uso repetido do vaiktol em Gênesis 1 segue a estrutura de uma narrativa sequencial.
sugerindo que o texto foi escrito com a intenção de ser entendido historicamente. No entanto, ele não trata explicitamente da questão da literalidade ou da duração dos dias da criação. Ele não trata, não é o que ele quer dizer. A própria gramática já diz isso. Joseph Langrake, né? Já falei aqui, então não vou nem falar. Esse aqui é um dos livros que eu mais gosto, está até aqui, né? Não sei onde está. Aqui. Aí. Que é o livro do meu amigo, meu professor, tá? É Ayrton Williams, tá? Ayrton Williams, esse livro aqui é fantástico, tá? É um livro que eu uso muito, é um livro de cabeceira, eu sempre leio, tá? Desde o século XVIII, o Antigo Testamento vem sendo questionado com base em pressupostos que ficou conhecido como método histórico crítico. Desde então, boa parte dos eruditos historiadores bíblicos tem identificado estruturas míticas nas escrituras hebraicas de forma geral, em especial no texto cosmogônico de Gênesis 1 e 2. Não obstante, o suposto caráter mítico das narrativas veterotestamentárias tem encontrado forte objeção desde o início do século XX. Nessa direção, e colaborando com a mesma conclusão geral de outros estudiosos e crítico bíblico, o professor e biblista Ayrton Williams vem, através dos resultados de sua pesquisa acadêmica, demonstrar com base em estudos linguísticos, literários e históricos que Gênesis 2 ao 3 não pode ser categorizado como mito por razões extremamente científicas. Então, ele analisa aqui dentro da ótica do discurso, tá? E estabelece um texto totalmente histórico. Então, aqui teria mais coisas para falar, mas eu acho que já foi o bastante, acho que já deu, já. Isso mesmo. De fato, quando normalmente a gente estuda o livro de Gênesis nas aulas de teologia, mais especificamente panorama do Antigo Testamento, que se vale do método diacrônico, você vê que o livro de Gênesis, didaticamente, está dividido em duas partes principais. Do capítulo 1 ao capítulo 12, fala a respeito da história primitiva. O livro conhecido como Livro das Origens, a história primitiva, diz respeito à história da origem do homem, a história da origem do pecado, a história do casamento. E a parte do capítulo 12 ao capítulo 50 diz respeito, então, à história de Israel, a história dos patriarcas. E é fato que a leitura de Gênesis capítulo 1, normalmente em tese, existem várias abordagens sobre esse texto, capítulo 1 e o capítulo 2. E eu, inclusive, quero destacar aqui, só para contextualizar toda essa abordagem e o porquê dessa abordagem. Você tem o criacionismo da Terra jovem, que normalmente se vale da defesa de que a Terra tem aproximadamente 6 a 10 mil anos. Nega a teoria do Big Bang, nega essa questão da teoria do Darwin, que é uma teoria que foi desenvolvida em 1859, no seu livro A Teoria das Espécies. E você tem a segunda abordagem sobre Gênesis capítulo 1, 2, que é o criacionismo da Terra antiga. E essa teoria defende que a Terra existe, ou o universo existe há bilhões de anos. Dentro dessa teoria, você tem algumas subteorias. Você tem o criacionismo progressivo, que defende que Deus criou novas formas de vida ao longo do tempo, guiando o processo. Você tem a teoria do dia, que defende que cada dia da criação representa um longo período de tempo, e isso a gente vai ver na parte 2 sobre a literalidade do substantivo hebraico Yom, se pode ser interpretado como era, no contexto de Gênesis capítulo 1, e você tem a chamada teoria do gap, ou a teoria do intervalo, que entende que o verbo raiar, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, entendem que esse verbo raiar, que é o verbo ser, tornou-se, aqui a terra tornou-se sem forma e vazia, para então defender essa teoria
de que provavelmente houve um dilúvio de Lúcifer, que é uma abordagem que foi popularizada pela Bíblia de Estudo Scofield e a Bíblia de Estudo Dake, sobre essa questão da teoria da lacuna. A outra abordagem é sobre o criacionismo evolucionista, ou chamado evolucionismo teísta, que faz essa conexão, esse diálogo entre teísmo clássico e evolução. Aceita a evolução como um mecanismo criado por Deus para desenvolver a vida. E a quarta abordagem é sobre a teoria do design inteligente, que tem sido aí fortemente defendido por Michael Beer, e no Brasil um dos grandes representantes é o professor Marcos Eberlin, isso mesmo. Então, em tese, essas são... Sim, professor. Deixa eu só falar um pouquinho sobre a teoria do hiato, jogar lá por terra também. Aqui, ó. Ok. O texto tá compartilhado aí o texto, né? Aí. Aqui, ó, você tem o verbo haetar. Aí você tem aqui, ó, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et ha'aretz. Você tem um siluk, que é um ponto final. E aqui você tem o revi, que significa, que aqui vai ter, que é um sinal disjuntivo, né? Ve'ha'aretz. Então aqui, como ele é disjuntivo, aqui não é e até, mas até, seria melhor, mas até. Seria adversativo. Aqui, raietá é o verbo raiar. Ser ou estar, é o verbo ser ou estar. Aqui ele está no feminino. Tá? Ele está no feminino. Geralmente, quando tiver um Tzinho, né, sempre vai ser feminino. Aqui, ele não pode ser, se tornou, porque se tornou, você tinha que flexionar o verbo, cadê? Abre. Você tinha que flexionar o verbo para aqui, ó. Hit para ele. Hit para ele, ou hit para ele, né? Para você flexionar o hit para ele, você tinha que acrescentar, ó, aqui, ó. Na introdução dele, o hit, ou o nihayetá. Para ele se tornou, ele tinha que ser o ni, que seria o tronco nifal. Cadê o tronco nifal? Aqui, ó. O tronco nifal, para ser voz passiva. E voz passiva, olha o que ele tem aqui, ó, como introdução. Ele tem o ni. Então, aqui deveria ser ni, ha, itá. Nihayetá, né? Ou nihaitá. Mas não está assim. Está raietá. Então, não se tornou. Entendeu? Se tivesse o lamed aqui, também poderia, mas não tem. Tá? Bruce Waltke fala que o verbo ele pode flexionar para se tornou, mas aqui não. Aqui ele não pode flexionar. Entendeu? Naquela obra de Bruce Waltke, Gênesis, né? Gênesis, ele vai falar sobre isso. Na gramática de Bruce Waltke, ele vai falar que o Hayetá pode ser se tornou apenas em Gênesis 3:22, porque Gênesis 1:2 era, não pode ser se tornou. Então, gramaticalmente, é impossível crer na teoria do hiato. É impossível. Só se você mudar a palavra. E a Bíblia diz, aquele que muda, acrescenta alguma coisa ao livro dessa vida, será acrescentado todas as maldições que está nele. Então, aqui cai por terra a teoria do hiato. Ok, você tem bastante informação para pesquisar, inclusive estruturar um estudo bíblico sobre a historicidade de Gênesis. A gente tem ainda a parte 2, onde vamos ter o privilégio, novamente, aqui com o professor Leonardo, para trabalhar a questão da literalidade do conceito Yom, em Gênesis capítulo 1. Também é uma discussão recorrente. E eu penso que, para mim,
Já é bastante informação, desde o princípio da nossa live sobre a historicidade de Gênesis, e todas essas argumentações, elas podem ser usadas para serem, assim, fortemente argumentadas em prol da historicidade de Gênesis. A gente começou bem aqui, tem uma série de referências que o professor Leonardo fez referência, porque na academia há essa necessidade de se provar as referências bibliográficas para então atestar que o professor Leonardo não está a inventar isso. Isso está presente majoritariamente por grandes eruditos que ele fez referência e que defendem e atestam a historicidade de Gênesis. Agora, caminhando para as nossas conclusões, professor Leonardo, eu tenho plena certeza que não vai ser possível a gente fechar tudo hoje, e justamente por esse fator que a gente reservou para a parte 2. Eu gostaria de saber se o professor Leonardo tem algumas recomendações no que concerne ao estudo teológico, a um estudo sério no que concerne à gramática do estudo hebraico. Tens algumas recomendações? Faça referência também do teu canal aí para os irmãos aqui acompanharem. Vamos lá. Primeiro eu vou recomendar a minha obra, né? As minhas obras. Deixa eu pegar aqui. Em 2019 eu publiquei essa obra aqui, que é uma revista de escola dominical, né? Algo mais simples, tá? Essa aqui é a minha gramática de aramaico siríaco, tá? E tudo que eu faço, eu sempre gosto de fazer um paralelo, tá? Uma gramática comparativa com português. E nisso ela fica mais didática. No livro de sintaxe de Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele faz uma indagação, um reclame, na verdade, né? Que alguns autores preferem usar nomenclaturas estrangeiras, ao invés do próprio português. Eu não, eu prefiro do português. Então, tem como você achar tropicalização, análise do discurso dentro da língua portuguesa? Tem. Basta você ver algumas estruturas, trabalhar isso. Requer um pouquinho de trabalho. Então, tem essa obra aqui que é excelente para você que gosta de estudar o aramaico, tá? E, consequentemente, você vai aprender outras línguas, tá? Eu estou em fase de elaboração, que é a sintaxe, gramática comparativa português e hebraico bíblico, tá? Que eu estarei brevemente publicando aí. Eu também tenho o livro aqui, que é um best-seller, graças a Deus, Manual de Cultura, Costumes e Tradições. Nós já falamos alguma vez, né? Acho que nós falamos uma vez sobre isso. Esse aqui, que é sobre cultura, costumes e tradições. Eu gosto muito, que é Etiologia. E meu livro, que também saiu no ano passado, que é Isaías, um Tratado Messiânico. Tá bom? Então, nós temos essa obra aí, essas obras aí, e quem quiser. E do hebraico, são várias obras. Quando eu falar de sintaxe aqui, eu vou recomendar as obras aqui, que a gente vai varrer tudinho, aí falar um pouquinho sobre sintaxe do hebraico. Eu agradeço a todos, tá? Muito obrigado aí por ter ouvido e espero que esse tema solucione, né, alguns agravos aí. E isso que eu preparei hoje aqui, eu já sempre falei desse tema, mas hoje eu preparei algo mais sólido, mais para fechar mesmo. E cada vez a gente vai fechando mesmo, não tem saída aí. Nós agradecemos, professor Leonardo, o canal do YouTube, como é que é? Meu canal é prof.Leonardo Andrade, tá? É só procurar lá, Prof. Leonardo Andrade, que nós estamos lá para te ajudar, tá bom? Eu tenho curso de hebraico, curso de aramaico, hieroglifos, egípcio antigo, curso de acadiano, teologia, cultura judaica, tudo que você precisar na área de educação cristã, estamos lá para te ajudar, tá? Ok, muito obrigado, professor Leonardo, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, nós agradecemos. Também quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco desde o princípio, saudações a todos. Aqui em Angola já são quase 23 horas, bastante tarde, mas os irmãos ainda continuam aqui. Obrigado a todos pela participação.
E quero reiterar aqui as minhas declarações relativamente ao comunicado que está passando abaixo sobre o curso de licenciatura em teologia que a gente está abrindo aqui. Na verdade, nós já abrimos, mas ainda estamos novamente, estendemos essa fase de inscrições. Se inscreva, venha estudar teologia. Nós estamos localizados na cidade de Luanda. Os contatos passam aí abaixo, entram em contato para estudar teologia com profundidade, para estudar as línguas originais, o hebraico, o grego, para se aprofundar na interpretação bíblica. Então, venha estudar e para se capacitar no ministério da palavra. Obrigado e Deus abençoe, professor Leonardo. Tenha uma noite abençoada. Laila Tove, Toda Rabá, muito obrigado pela sua participação. Oi, meu nome é Henrique Paduan, eu sou aluno do Bacharel Livre em Teologia no Seminário Batista Livre. Tem sido uma experiência muito bacana. Eu acho que a gente tem aprendido tanto a teoria quanto a prática com pastores e líderes testados no ministério, principalmente a troca que a gente consegue conversar com tanto os professores quanto com os alunos, e a gente vai crescendo no conhecimento da palavra e na nossa fé também. É um prazer estudar com o pessoal do SBL, é um curso muito dinâmico, cíclico, então ajuda muito, porque eu comecei, 6 meses depois meu marido entrou e a gente estuda na mesma turma. Essa é a parte boa, né, do curso ser cíclico. Você está